Porcelana ou resina? Qual a melhor indicação para conseguir renovar o teu sorriso? Se o conteúdo te interessa, já ativa o sininho aqui e acompanha o meu perfil para mais conteúdos iguais a esse. Existe uma dúvida muito grande entre os pacientes na escolha de facetas de porcelana ou facetas de resina. É importante que a gente consiga entender a diferença entre elas. As facetas de resina, elas são realizadas pelo dentista. Então, de forma direta, o dentista vai aplicar a resina sobre o dente do paciente e esculpir ali um dente novo. As facetas de porcelana, elas são realizadas no laboratório. Então, a gente precisa fazer um desgaste prévio, uma moldagem ali da região, enviar essa moldagem para o laboratório, para que o laboratório possa enviar um material pronto para a gente somente realizar a cimentação. Mas qual delas é melhor? Não existe melhor ou pior. Existe uma indicação mais específica para uma ou para outra. Facetas de resina, elas são muito bem-vindas quando o paciente não tem uma cor de dente muito escurecida e em que o formato do dente precisa somente de alguns pontinhos de reanatomização. Nesses casos, a gente pode sim lançar mão da resina para conseguir harmonizar o formato do dente de uma maneira melhor. Quando o paciente possui uma alteração de cor muito importante ou o formato do dente também precisa ali de ser alterado de forma significativa, aí as facetas de porcelana são mais indicadas, porque a gente precisa sim realizar um desgaste na região para que possa acomodar a espessura da cerâmica. Mas doutora, a faceta de resina não precisa de desgaste? Não necessariamente. Em alguns casos, a gente consegue sim fazer essa reanatomização sem precisar desgastar o dente. Em outros casos, não. Por quê? O dente, ele sai com uma angulação da gengiva. Quando a gente coloca um material odontológico na superfície do dente, a gente altera o que a gente chama de perfil de emergência. Quando eu altero esse ângulo, com que o dente sai da gengiva, eu causo ali uma linha de acúmulo de placa. E isso pode sim trazer muitos problemas para a saúde bucal. Então a gente precisa indicar essa faceta de resina sem desgaste com muita cautela, porque se eu criar essa linha de acúmulo de placa, ao invés de estar proporcionando saúde e bem-estar para o meu paciente, eu vou estar causando um problema grave na dentição dele, que pode ser inflamação gengival, perda óssea e problemas graves ali como infiltração até cárie nesse dente que estava saudável anteriormente. Em relação à durabilidade, as facetas de porcelana, elas são mais duráveis, porque ela é de um material que não absorve pigmento, ela é um material mais resistente. As facetas de resina, elas tendem a fraturar e pigmentar com o tempo, necessitando de uma manutenção constante. As de porcelana não tem essa necessidade. Claro que a gente precisa de ter cuidados, como a gente tem cuidados com os nossos dentes, e fazer uma revisão periódica desses laminados para a gente verificar ali se não tem nenhuma alteração, se não tem nenhuma infiltração e se está tudo ok com as facetas de porcelana. Mas as de porcelana tendem a ter uma durabilidade muito maior do que as de resina. Esteticamente falando, as facetas de porcelana, elas tendem a ficar mais bonitas. Por quê? Todo o desenho do formato do dente é realizado via computador no laboratório. Então existe ali uma simetria, uma perfeição nessa composição do sorriso. Quando a gente fala em facetas de resina, vai depender muito da habilidade do profissional que está realizando aquele procedimento. Então existem sim profissionais que conseguem fazer facetas de resina que ficam muito bonitas, mas a tendência é
é a faceta de porcelana ser muito mais harmônica e muito mais estética do que a faceta de resina. Gostou dessa informação? Então já ativa o sininho, começa a seguir o meu canal e escreve para mim aqui nos comentários qual a tua dúvida sobre odontologia para que eu possa te responder.